pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Nosso Pode Saber. Isso mesmo, o nosso podcast, o nosso cantinho que a gente ama, o que a gente fofoca, o que a gente desabafa. Muito! Né? E hoje um assunto, assim, na verdade, meio que traz polêmicas, traz dúvidas. Dúvidas, muitas dúvidas. Né? Hoje nós vamos falar sobre a aba. Isso mesmo, gente, que até eu aqui já tô aprendendo coisas que eu não sabia. Então nós trouxemos duas profissionais, né, da clínica Aba Amor, de José Bonifácio. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Meu nome é Camila, né? Sou gestora da clínica Aba Amor, junto com a Fer. Pode continuar. Obrigada, meninas, pelo convite. Ficamos muito felizes, tá? Eu sou a Fernanda, sou formada em pedagogia, me especializei em análise do comportamento aplicada. Tenho trabalhado nessa área desde 2019 e trabalhando na área da educação desde 2016, mas me apaixonei pela aba quando eu conheci, né? Quando eu comecei como aplicadora, me encantei com toda a transformação que ela traz na vida das crianças, né? Que no caso meu público é um público infantil. Então, eu me apaixonei por essa mudança, por essa transformação que essa ciência consegue proporcionar. E aí, dali em diante, eu fui me qualificando, buscando mais conhecimento, buscando mais teoria, mais prática. E tem 2 anos e meio, quase, que a gente está com a clínica lá em José Bonifácio agora. Então, meninas, vocês têm mais parceiras aí na clínica com vocês, né? Sim, nós somos em 3 sócios lá na clínica. Então, sou eu, a Ká e a Monique. Nós 2 pedagogas e a Monique psicóloga e mestre em análise do comportamento. E agora ela também está cursando, né, finalizando a especialização na pós-graduação em análise do comportamento. Mas ela tem também uma carreira aí brilhante. Legal. Muito bem. Então vamos lá, né, para a pergunta principal. O que é a aba? Né, é um nome, assim, são 3 letras, mas tem um grande significado dentro dessa sigla, né? Tem. O que é a aba, meninas? Essas 3 letrinhas aí muda vidas, né? Elas transformam, ela tem um poder, assim, gigantesco, né? Vou tentar explicar de uma forma bem simples, tá? Mas ela é uma sigla para tradução análise do comportamento aplicada, Applied Behavior Analysis, né? Então, ela é uma intervenção baseada na ciência. Ela não é um método, como eu acho que é um dos maiores mitos aí. Todo mundo trata dessa forma, né? É um dos maiores mitos aí que todo mundo fala muito, mas ela não é um método e ela é sim uma ciência que estuda o comportamento humano. E através desse conhecimento do comportamento humano, ela ensina, ela auxilia, né, nessa modificação de comportamento, no ensino de comportamentos que são socialmente relevantes, na redução de comportamentos que são prejudiciais, que podem ali impactar o desenvolvimento, né? E hoje não tem como, assim, você falar de aba e não lembrar de autismo, e falar de autismo e não lembrar de aba. Ela tem muita relação, né? Mas eles têm muita relação. Mas não é uma intervenção somente para crianças ou indivíduos com autismo. Não, ela é uma intervenção que estuda o comportamento humano, né? E desde que indicada, ela pode ser aplicada tranquilamente. Em TDAH, TOD, Olha né? que legal, é muito falado mesmo só para autismo, pra autismo, né? Sim. Tanto que tem muito assim, fulano faz aba? Faz. Então ele tem autismo? E não, nem sempre. Já rotulam, né? Já rotulam. Sim, Já sim, rotulam. Então, sim. nem sempre. Então, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano. E ela traz ali diversas estratégias de ensino pra gente modificar, transformar, reduzir, ampliar, fortalecer. E a partir de qual idade é indicado? Olha, a intervenção, ela é indicada o mais precoce possível. Não quer dizer com que a gente, iniciando uma intervenção, né, continuada, a gente não tenha resultados, mas a intervenção precoce, ela traz ainda mais benefícios, ela se torna um pouco mais eficiente, um pouco não, bem mais eficiente, né? Então, assim, indica-se ali no cenário ideal uma intervenção precoce aos 18 meses, mas a gente sabe que é muito difícil ainda, é uma realidade ainda incomum. Hoje é muito comum crianças a partir de 24 meses, né, de 24, 30 meses ali, então já começam a perceber alguns sinais e buscar a intervenção. Mas quanto precoce iniciar é o ideal.
Assim que você já descobre uns sinais, já pode iniciar. Não significa que vai iniciar a aba tem que fechar diagnóstico. Não, pode iniciar sem um diagnóstico, tá? Geralmente as pessoas pensam dentro desse contexto, né? Foi laudado, agora pode iniciar. Não. Um atraso no desenvolvimento já pode entrar dentro do... Tanto que para estar conosco, né, para fazer a intervenção conosco, eu não necessito desse laudo fechado. Então, tem uma indicação de intervenção com essa ciência, a gente faz todo o processo avaliativo. Nesse processo, a gente consegue identificar todos os marcos ali, as potencialidades, os déficits, e a partir daí conseguir trabalhar. Que legal, vocês fazem uma avaliação completa também. Sim. E geralmente essa indicação vem o quê? Da escola ou a família em contato direto com vocês? Depende o que acontece. Tem famílias que têm esse olhar mais apurado, né? Que tem um conhecimento ali, um domínio um pouco maior, né? Da parte do desenvolvimento. Mas uma porta de entrada é a escola. Então, a escola ali, ela tem um convívio com diferentes perfis de criança, o que acaba trazendo um olhar mais apurado. Né? O diagnóstico em si ele é feito por um médico especialista, né? Mas a indicação ela pode acontecer. Então, a mãe percebeu algum atraso, essa fala tá demorando. O pediatra, né? O pediatra, porque o pediatra é um médico que, assim, a gente tem o hábito, né, mensalmente, a cada 3 meses, uma vez por ano. Isso, tanto que, assim, eu tenho notado que, recentemente, os pediatras estão mais atentos. Então, antes era muito neutro. Tudo normal. E tudo normal. Uma escola que melhora. Que desenvolve. Isso. Cada um tem seu tempo. A gente escuta bastante isso, né? Nossa, também não sou a favor dessas falas. Não sou. E é um pecado, né? Porque a criança, quanto mais tempo, ela vai perdendo a oportunidade de entrar dentro da intervenção precoce. Né? Sim, e para recuperar depois, às vezes é muito difícil, dependendo da fase do desenvolvimento que ela perde, né? Principalmente ali na infância, que é a base. E aí, às vezes, acha, vai começar a alfabetização, então é agora que eu vou. E não é isso, porque a gente precisa trabalhar um alicerce antes, né? Então, a gente tem outras habilidades para alcançar uma alfabetização, por exemplo, né? Então, assim, quanto antes iniciar uma intervenção é o ideal. A partir de 18 meses, 24 meses, essa criança chega até vocês. Quais seriam os marcos do desenvolvimento que ela não atingiu para a família estar procurando uma ajuda? Assim, quando a gente pensa nos marcos, aquilo que é mais evidente chama mais atenção. Então, uma ausência muito evidente da fala, ela vai acender uma luz ali para essa família, para esse profissional. A família percebe. A fala, né? A ausência da fala. Ou a questão da interação. Não tô conseguindo. Tá brincando só com um item específico. Sim. Então, muitas pessoas falam, tá tendo algum comportamento repetitivo. Então, um comportamento de ficar rodando a rodinha na brincadeira. Ou choro excessivo, em excesso. Ou essa criança é muito parada na dela. Eu chamo, a criança não escuta. Nossa, tem alguma coisa diferente. Mas assim, o que mais traz essa família pra gente são esses sinais ali de ausência de contato visual. Às vezes a gente se depara ali com crianças que desenvolvem a fala, né, ou conseguem ecoar algumas palavras até determinada idade, depois disso se perde. Então tem muitos relatos de família, poxa, mas até 1 ano e meio ele falava tanta coisa. E parou. Nossa, com 2 aninhos, nossa, ele falava tchau, imitava, mandava beijo. Nossa, ele falava mamãe, papai. Agora ele fala mais. Olha, acontece muito. É muito comum. Onde acontece a poda neural na idade dos 24 meses e a família não entende o porquê, né? Exato. E é um período ali crucial para o desenvolvimento. Então, a gente tem a neuroplasticidade, que é um grande potencial aí de aquisição e desenvolvimento. Então, quanto antes a intervenção acontecer, é o ideal. E, Tabata, um adendo aqui que você mencionou sobre o processo, né, avaliativo, quando essa família chega pra gente lá na clínica, né? Toda a nossa intervenção ela é pautada em dados, né? Porque esse é o principal da análise do comportamento, da aba. Então, quando a gente pensa em aba, é uma aba baseada em dados. Então, toda a nossa intervenção, toda a nossa avaliação, toda a nossa modificação, todo o nosso planejamento, ele é pautado e baseado em dados. Todo o nosso plano é com coleta de dados. Então, a aba ela é mensurável, ela tem que ser operacionalizada, ela tem que ser gráficos, apresentar dados, resultados, né?
E aí me lembrou esse alerta aí quando você falou da avaliação. Olha que legal. Aí é onde entra a parceria da escola também, né? Da família. Não só esses dados científicos, porém, vocês precisam muito saber, né? As características corretas. Aí vocês vão também, né? Até esses lugares, né? Onde a criança frequenta, né? Sim. Que no caso a escola ou algumas outras profissionais, né? Tem que ter esse alinhamento. essa parceria. A gente costuma explicar para as famílias, a gente não faz nada sozinho. Seria o cenário ideal, eu acolher essa criança, ensinar todo aquele repertório que eu preciso ensinar, que ela precisa, né, aprender, porque todo o nosso planejamento também é pautado naquilo que é socialmente relevante, ou seja, se é uma habilidade, não uma habilidade em si, mas é um objetivo de ensino que é em vão, que essa criança não vai usar, não tem o porquê eu ensinar, então isso não é socialmente relevante. Então todo esse planejamento ali com essa criança também tem essa validade social, então ele precisa ser efetivo, ele precisa ter função, né? E quando a gente acolhe, né, a família para iniciar essa intervenção, a gente fala, a gente não faz nada sozinho. Sim, seria o cenário ideal. Então vem cá, fiz o planejamento, vamos começar a aplicar aquela aplicação gostosa. Ensino aqui e tchau. É um ambiente controlado com vocês. Seria ótimo. Assim, seria ótimo. E aí ela saiu ali da porta da clínica e ela tá maravilhosa. Absorveu, ela tá maravilhosa bem. Não é robô. Não é robô. Seria o nosso sonho. Seria assim, nossa, mágico. Mas não, a intervenção ela não é de pirona, deu, passou, deu, resolveu. Não. Ela é um conjunto, gente. Ela é um conjunto, é um passo de formiguinha. É como se a gente estivesse construindo ali realmente um castelo. Então, a gente, dia após dia, a gente tem que trabalhar muito com essa psicoeducação com a família, porque não tem como eu comparar os ambientes. Então, eu tenho uma criança de uma determinada forma dentro da clínica, eu tenho uma criança em casa de outra forma. Na escola também. Na escola é outra. Então, são desafios diferentes. Então, contingências totalmente diferentes. Então, assim, é um trabalho muito amarradinho. Então, eu falo, a gente não faz nada sozinho, nada. Então, a gente envolve muito essa família, a gente entra na vida, na rotina, no dia a dia dessa invasivo, família. né? Muito. É invasivo. Então, assim, fora que a troca de confiança também, porque é isso, a gente entra nas dificuldades dessa família ali do dia a dia. Mas, assim, acho que a gratificação que vem depois, né? No resultado não tem porque nada tem, né? igual. A gente, eu falo que é igual dentro da escola, né? Vocês como professora também, a gente muda um semestre pro outro, né? Principalmente ali educação infantil. Nossa, você acha que você, né, não plantou nenhuma semente e eles vêm completamente mudados, né? A gente vê. Chegam já todo mocinho. E a gente tem costume de falar assim, nossa, as férias fez bem, né? Mas não foi o primeiro semestre inteiro. Conseguiu colocar em prática o que aprendeu. É verdade. Então a gente acha que não tá plantando, mas acontece quando a gente menos espera. E a análise do comportamento não é só com a criança, é o comportamento da família, né? Toda. Porque A gente tem que modificar todo mundo. Todo o contexto, né? Por isso que ela tem que ser parceira. E a escola também, né? A intervenção, ela não acontece de forma isolada. A gente não consegue fazer isso. Eu vou aplicar só na clínica. Não. Ela acontece no dia a dia, ela acontece na rotina, ela acontece na adaptação curricular, que eu olho para essa criança no contexto escolar, ela acontece numa previsibilidade que essa família dá, ela acontece numa modificação ali de contingência para diminuir um comportamento que não está legal, ela acontece quando eu estimulo essa comunicação funcional da criança. Então, ela é viva. Ela tá o tempo todo ali, o tempo todo. A gente costuma falar que depois que a gente aprende, a gente aplica com todo mundo. Até com o marido, eu ia falar. com o filho, e com assim, todo mundo. vocês têm também esse contato direto com a família, né? E assim, somente durante a anamnese ou não? Depois permanece, né? Tem que ter umas sessões, né? Aí é um trabalho assim um pouco também mais individualizado de cada profissional e também de cada clínica, né? Na nossa, a gente tem um vínculo muito próximo com as famílias. Então, a gente tem esse contato inicial na anamnese, a gente coleta ali todas as informações acerca, né, do desenvolvimento ali, como foi a gestação, todas aquelas informações que entendemos essencial para a gente iniciar. E depois a gente faz o acompanhamento e monitoramento constantemente. Então, assim, a gente tem contato muito próximo, então diário com essa família. Então a gente tem ali alguns meios de comunicação online, caso precise. Então a gente tem essa proximidade muito próxima das famílias. A família tem dúvidas, ela entra em contato conosco.
Sim. Né? Aconteceu alguma coisa com a criança e eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Entre em contato com a gente. Então, a gente está sempre com a família. Vocês dão esse suporte. Sim, Sempre. o que acaba sendo uma rede de apoio também para a família. Então, a gente acolhe famílias que não têm conhecimento, não têm esse embasamento. Então, a gente sempre busca psicoeducar essa família para que ela consiga lidar, porque, afinal das contas, ela vai ter, né, muito tempo com essa criança, né? Então, mais tempo até mesmo do que com a clínica. Então, a gente psicoeduca essa família para que ela consiga, assim, ter o manejo mais adequado possível. Vocês trabalham muito com vídeo, então? A família grava como foi o final de semana, grava Sim. como que foi as atividades. É um trabalho muito individualizado. A intervenção, ela olha muito para o aprendiz e para as habilidades que ele tem naquele momento. E tudo depende. Então, tem casos de famílias que eu tenho que ter uma troca mais próxima de vídeos para ensinar, né? E outras nem tanto. Outras Não é uma reuniões, regra. Não é uma regra. Não é uma regra. Não é uma regra. Depende do perfil, Sim. né? Da demanda. Tem Então, da demanda família que daquela às vezes família. necessita, né? Um pouco mais de Sim. demonstrar o que tem feito para que as meninas apoiem, eu acredito, né? Sim. E tem aquelas que já só no... Né, Na instruindo comunicação, ali, na Já. conversa, já... Uhum. Mas é perfil de cada um, assim. Quando o ABA ele vai para a escola, né? Essa criança está matriculada, vocês orientam as professoras que têm contato com essa criança a ter? Como que é esse processo? Sim, a gente faz o acompanhamento, não só hoje com a clínica, mas durante toda a minha trajetória, a gente sempre foi muito bem recebida no contexto escolar, né? Apesar de saber que há, assim, alguns olhares distorcidos referente a esse acompanhamento, né? Por quê? Por quê? O que acontece? Quando acaba sendo um processo mais intrusivo também, né? Então, o professor, né, o profissional da área da educação, ele tá ali na zona de conforto dele, naquilo que ele domina, naquilo que ele sabe. Quando chega uma outra pessoa e tenta ofertar ferramentas que são possíveis e aplicáveis com aquele aluno, isso gera um certo desconforto. Até hoje a gente não teve, né? Eu não tive na minha trajetória uma realidade como essa, mas a gente sabe que é muito comum em outras situações. É a forma de interpretar, né? Eles acham que tá ali para julgamento. Tá vindo me ensinar, tá vindo me Isso, ensinar, eu já sei fazer isso. E o nosso isso olhar mesmo. não é esse. O nosso olhar Né? é só para a criança, né? Só para o aprendiz. E quando a gente fala, vamos usar essa estratégia, né? Vamos seguir assim. Muitas professoras, né? Alguns profissionais não lidam bem. Porque, tá Ficam mais mandando, né? Tá mandando a gente fazer. É. Mas não é assim. O que a gente costuma explicar? Quando a gente vai para a escola, a gente não está querendo dizer que aquela maneira está Tá errada. errada. É que daquela maneira, aquele aprendiz não está fluindo, ele não Sim. está mostrando o potencial que ele tem. Se a gente tiver um caminho alternativo, isso flui melhor. Eu tenho respostas mais positivas, eu tenho o engajamento dessa criança mais positivo. Então, poxa, não é que a sua dinâmica, ou com a sua didática, ou com o seu ensino está errado. Não. Eu acompanho profissionais incríveis, professores que querem fazer acontecer, que têm uma bagagem, né, muito rica. E é o que eu falo, eu entro dentro da sala, eu já gosto de deixar muito claro. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para apontar o que é certo e o que é errado, até porque o professor é você. Eu tenho a minha bagagem, mas quem está dando aula é você. Então, você tem esse domínio, eu não tenho esse domínio. Né? Eu estou aqui para olhar E são pras situações adaptações. diferentes. É o que a gente Diferentes. falou lá atrás. Eles se comportam de uma forma com vocês. Exato. Com Exato. vocês e eles ali dentro da sala. Agora, ali diante de 20, 30 alunos. É diferente. É o diferente. ambiente. Já não é mais um ambiente controlado, né? Não. Totalmente Estimulador. controlado. Assim, E assim, não é um ambiente também muito rico em oportunidades. Então, na escola, a gente tem muitas oportunidades de desenvolvimento, segmento de regras, interação social, habilidade acadêmica, né? Então, assim, quando a gente pensa em escola, não é só ali a apostila ou a lousa. Não, gente, é convivência, Sim. comunidade, então a interação. É mais o social do que Sim. vocês apontarem ali se aprendeu ou não, se tá Sim, certo, se tá sim. dentro do marco do desenvolvimento, se não tá, se tá com atraso. Não, é Exato. mais na interação social mesmo, Exato. porque aí automaticamente ajuda, né, no desenvolvimento Em acadêmico. contexto escolar, hoje a gente tem assim 2 polos que são o que mais tem dificuldade ali, impasse, né? Em questão de comportamento. Então, às vezes, eu me deparo ali com aprendiz que tem uma certa resistência
não se engaja em demandas, Permanecer sentado. não permanece, não fica dentro da sala, se recusa, né? E também a parte de adaptação de material acadêmico e tudo mais. Então, esses são os dois polos que geram ali um pouco mais de resistência, né? Nos profissionais da área da educação. Então, quando a gente vem ali com alguma estratégia, né, alternativa, não dizendo que daquela maneira está errado, mas daquela maneira aquela criança não está aprendendo e não está funcionando, não tá sendo efetivo, certo. não deu E tá certo. tudo bem. E tá tudo bem, É. e tá tudo bem. Assim como a gente também não domina tudo, o profissional da área da saúde, ele não é obrigado a dominar tudo, né? Então, assim, mas desde que você tá aberto a entender que essa estratégia não é para julgar, não é para apontar o dedo, falar, não, você está fazendo errado, não, é para te ajudar. Então, poxa, eu tenho uma estratégia. E quando a gente pensa em estratégia, principalmente para a escola e para a família, a gente não vai passar a estratégia mirabolante. Então, você pega 5 coelhos, coloca numa caixa, dá 3 pulinhos. Não, gente, são estratégias funcionais, estratégias aplicáveis, que dá para fazer, que funcionam, que dá certo, mas que leva tempo, mas que dá certo. Sim. Então, quando a gente pensa nessas estratégias, elas têm que ser passadas de forma funcional, de forma que a professora consiga aplicar. E em algumas situações tem, assim, uma certa resistência. E aí a gente tenta sempre explicar, poxa, vamos pensar o cenário atual. Eu tenho um aprendiz que está totalmente desengajado, que o tempo todo levanta, que o tempo todo acaba que movimentando ali a sala, dispersando a aula. O que é preferível? Eu manter dessa forma e continuar, e isso não vai se resolver porque não está resolvendo, ou eu pensar nesse meio alternativo, nessa estratégia, né? Como que vai ser? Qual vai ser a sua preferência? Então, a gente também induz aí os profissionais da educação a pensar, a entender que a gente está ali para ajudar. Sim. E aí, E não só a criança. não só. A eles também. Não né? só. Aos profissionais. Porque você tendo essa ajuda para ter um domínio melhor, Você consegue né? Com a melhorar a criança. sua aula. E também não é Nossa. só com a criança que a gente, né, supervisiona, com todo mundo, né, com todas as crianças. São estratégias que dá para fazer com todo mundo ali. Sim, não é nada individualizado, Não, né? Para não. que ele tenha realmente o convívio com as outras crianças, não para excluir ele, isolar. Sim, Ó, não, e a gente não, a também- estratégia não é essa. Você pega ele, você tranca na sala. Isso, Mas a não. maioria das Não é escolas, isso. né, elas querem estratégias rápidas. Rápidas. Respostas rápidas para ontem. Que amanhã Isso. já E não tem, a criança já não é uma receita de bolo, Não. precisa tempo. Não. Tempo de forno, tempo, né, de fermento. Uhum. Então, assim, é complicado, porque aí eles não conseguem enxergar um comportamento que era 100% e passou a ser 65%, teve um ganho. Isso, Não, mas não exato. melhorou nada. Nada. Melhorou, gente. Vamos, Exatamente. né? Exatamente. Essa é um ponto que a intervenção que a gente faz, ela traz isso de uma forma muito clara. Justamente por ela ser mensurável. Então, assim, quando a gente mensura e a gente transforma toda essa coleta de dados em apresentação para a família, para a escola, para o profissional que a gente esteja trabalhando, é um baque muito grande, porque você olha para aquilo e aí fica visual, né? Fica visual, fica mensurável, digamos assim, que fica palpável, né? E faz mais sentido. Porque realmente, às vezes, ao olho nu, passa despercebido. É. Então, eu tenho uma criança que sai 10 vezes da sala de aula. Em 2 semanas, em 1 mês de intervenção, de 10 ele reduziu para 7. Nossa, mas não melhorou nada, continua saindo. Não, gente, ele melhorou. Ele melhorou. Não vai ser passou de pirona. Não. É um processo. É consistência. Uma das características da intervenção é essa, é frequência, intensidade. Então, é a gente aplicar. Não é na primeira vez que vai dar certo. Não, às vezes vai demorar um ano. Vai demorar 2 muito anos. tempo. Então, assim... Pra você começar a enxergar, né? melhora Isso. efetiva, assim, a olho nu, né? Porque os dados, ele traz essa melhora. E quando a gente percebe também, através dos dados, que não está havendo melhora, a gente consegue replanejar isso, a gente consegue modificar e adaptar para que a gente alcance aquele objetivo estabelecido. Quem não tem o conhecimento critica muito, né? Muito. Mas não melhorou nada, melhorou, reduziu 30%, né? Nossa. Gente, já é muita coisa. Já é muita Muita coisa. coisa. A gente tem aqui os mitos e as verdades, né? Sim, e uma curiosidade antes dos mitos e verdades. O que não é aba? O que não é aba. Porque a gente encontra muitas questões antiéticas dentro do contexto do aba, né? Que falam que fazem aba, mas na verdade não é aba. Então, assim, um alerta, uma orientação para as pessoas
né, em relação ao que não é aba. Eu vou tentar dar uma resumida. Porque o que não é aba é muita coisa. Aham. Ela é muita coisa. E vai ser um pouquinho polêmico também. O que não é aba. É polêmico, mas é necessário. Para alertar as famílias se as crianças, né, estão dentro de um tratamento correto. Exato. Né? Vou começar com um e você ir correndo. O que não é aba. 30 minutos de sessão. Não é aba. E uma vez na semana. Pode falar o resto. Não é aba. Ela preconiza alguns pontos. Então, tem toda essa parte de coleta de dados, embasamento teórico e científico, evidências científicas, né? A coleta de dados, a individualização, a generalização e a intensidade e frequência, tá? Não é só um documento ou um certificado falando que, nossa, eu estou levando meu filho num profissional aba. Não, é um conjunto de coisas, né? Então, assim, é quando a gente olha para tudo aquilo que é aba, então pensar em intensidade, em frequência, em resposta, em mudança. Então, você vê progresso, em dados, mesmo que pequenos, mas você vê progresso, você tem apresentação de dados, você recebe orientação, você sabe o que fazer com o seu filho, porque você está preparado para aquilo. Então, assim, tudo que não tem isso não é aba. Não é aba. Então, não é. Coisas que te prometem curas milagrosas, quando te dão prazos. Então, vamos iniciar em 3 meses ele tá falando. Não. Em 3 meses ele parou de ter autolesivo. Não. Então, assim, não tem cura. Então, vamos começar tal coisa que ele vai ser curado, que vai começar a falar. E que a gente pode fazer para parar. amenizar, né? Não é a cura. Não, é o que eu costumo falar. A gente, dentro do que a ciência nos traz, dentro daquilo que a gente consegue, a gente vai se empenhar para que essa criança atinja os objetivos que a gente traçou para ela. Mas a gente não consegue prometer. Então, assim, a gente não consegue dar esse 100% de certeza. Porque é uma ansiedade, uma angústia da família, principalmente para as famílias que recebem o diagnóstico de uma forma muito precoce, muito repentina. Então, assim, como eu mencionei, né, até 1 ano e meio meu filho falava, depois ele parou e 2, 3 meses depois ele recebeu um diagnóstico. Então, o luto, ele vem. E aí a família ela já vem mais angustiada. Então, poxa, será que ele vai falar? Será que ele vai se desenvolver? Será que ele vai conseguir conviver adequadamente em sociedade, trabalhar, estudar, fazer faculdade? Então, tem essa angústia, né? Então, assim, são pontos que... Para vocês é muito difícil, né? Muito. Nossa. A gente sofre junto. Como ela falou, 30 minutos não é aba. Não. Uma vez por semana não é aba. O aba seria a frequência indicada na semana. Isso, o que acontece? Quando a gente pensa em intervenção, intensidade e frequência, a gente vai conseguir passar essa carga horária para a família através da avaliação. Então, quando eu paro, faço a avaliação e monto meu planejamento de ensino, porque aí ali eu tenho os objetivos com a validade social do que realmente é eficiente e funcional para o meu aprendiz aprender, para os comportamentos, né, para as habilidades que envolvem também a vivência e a qualidade de vida dessa família, né, não só da criança, mas dessa família também. E através desse plano de ensino a gente consegue falar, olha, a indicação de intervenção é uma carga horária tal. De tantas horas. De tantas horas. Então, hoje a gente tem um misto, né, lá na clínica, por exemplo, eu tenho crianças desde 6 horas de intervenção semanais a 15 horas de intervenção semanais. Então, assim, a gente tem diferentes cargas horárias ali, né? Porque é um trabalho individualizado. Então, assim, não é todo mundo fazer 15 horas. Exatamente. Não é todo mundo que tem o mesmo plano de ensino. Sim. Tá? Então, a gente tem que olhar para aquela criança individualizada. A criança é ímpar, não é par. Então, é só a criança. E geralmente as famílias, né? Eu já ouvi isso. Eu tenho dó. É muito cansativo levar todos os dias. Fica muito tempo, Fica muito maçante, tempo, já fica na rotina. escola e aí sai da escola. Mas assim, as famílias precisam entender que aí eles não terão resultado. E também o nosso trabalho não é maçante, né? A gente ensina de uma forma leve, na brincadeira, Sim. né? A gente ensina brincando, a gente senta. Então, a criança está um pouco mais...
como que eu posso falar? Cansadinha. O que a gente faz? A gente dá um passinho pra trás, a gente vai Então, hoje eu vou vendo pegar como mais que tá a leve, criança né? naquele dia. A gente tem que ser muito sensível e flexível Flexível, a gente tem que trabalhar a com validar flexibilidade. essas emoções, essa Sim. situação da criança que ela tá ali, o engajamento dela ali naquele dia, tem né? dia que ela tá disposta, tem Tem dia dia que não. É muito comum também nesse público eles terem distúrbio de sono, então é uma Sim. noite que não dormiu muito bem, não descansou, não repousou, então o rendimento dessa minha criança também não vai ser o mesmo de uma noite bem dormida, por exemplo. Então, assim, é um olhar muito individualizado e realmente é uma carga horária extensa. Eles são pequenos, são crianças, a maioria deles vão no contraturno na escola. Então, sim, a gente está exigindo o tempo todo desse cérebrozinho ali, o tempo todo estimulando, o tempo todo dando estímulo, oportunidade de resposta. Então, sim, é exaustivo. Só que é como a Ká falou, então dentro de sessão a gente busca tornar essa sessão o mais prazerosa possível, né? Então uma sessão ali, uma intervenção que envolve reforçadores, que envolve a motivação da criança, que a gente valida o estado emocional dela naquele dia. A gente também, por ter essa comunicação muito próxima da família, a gente sabe quando algo mudou ali na rotina, a gente sabe quando há uma ausência ou troca de medicação, ausência de medicação, ou introdução de uma nova medicação, o que afeta muito o comportamental, uma noite mal dormida, enfim. Mas somente com a frequência. Que vocês Somente com a conseguem frequência. observar isso, senão- Exato. É a mesma coisa do vínculo, né? Então, diariamente a gente estabelece vínculo. Se eu tenho uma criança que ela vai por 30 minutos na semana... Como que eu consigo não estabelecer esse consigo vínculo? Como que eu estabelecer o consigo vínculo. chegar, fazer com que essa criança fique comigo? E o Tem o profissional prazer de ficar comigo, ela nem vai conseguir me conhecer. Por quê? Tem muitas crianças que é muito agitada. E como que eu faço com que ela fique ali? 30 minutos, acabou a sessão, gente. o profissional você não tem consegue isso, nem ter autoridade, né, Não. sobre a criança. Não. Você tem isso todos os dias e é difícil até exigir da criança. Porque você tá com ela uma vez por semana por 30 minutos. E aí, se são todos os dias, então hoje dá pra eu deixar mais livre, Sim. vou dar uma aliviada, porque amanhã ela retorna. Sim, E também assim segue uma sucessivamente. rotina, né? Agora, 30 minutos. Não, ela nem te até, conhece direito. né, você fica de mãos atadas e aí também a gente não pode cobrar nada da criança. Porque Não tem nem como fazer um plano de intervenção com Não, 30 minutos, não, né? não tem. E a gente vê muito no mercado isso, né? Muito. oferecendo, né? E vendendo um milagre desse. Não tem milagre. Não, Não tem gente. milagre. O que tem é muito esforço. Esse milagre ele acontece através do esforço da família, através do engajamento da equipe, através da parceria com a escola e com os outros profissionais. Então, esse milagre acontece quando a gente coloca a mão na massa ali, quando a gente realmente faz acontecer, né? Então, é um grande desafio. Um desafio diário. Bora lá, né? Bora. Bora para as perguntas. Gente, muita coisa que a gente já até falou, né? Sim, mas vale a pena a gente reforçar, né? A gente vai e volta, É. pula pra frente, Volta volta, pra trás. dois. Ó, aba é antes de tudo, completa em uma palavra. Uma ciência. Muito bem. Rápido. O maior mito sobre a aba é que ela... Robotiza. Vocês iam falar juntas. Juntas. Esse é o maior. Uma intervenção baseada em aba precisa ser? Ética. Primeiro lugar, né? Ética, empatia, compaixão. Então, antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer intervenção, você está lidando com um ser humano. Você está lidando com uma criança. Muito Então, bem. antes de qualquer coisa, ética. Porque quando você tem ética, você oferta um trabalho de qualidade, com responsabilidade, honesto. Você dorme em paz. Você dorme em paz. Você muito deita e dorme em importante. paz. E assim, com uma alegria de que naquele dia você deu o seu melhor e alguma coisa essa criança aprendeu. Sim. O objetivo da aba é promover... Independência, autonomia, Qualidade de vida. qualidade de vida. Muitas Muito bem. coisas, né? Essa não dá pra Muitas. resumir Não. em uma, né? Não. Muitas coisas. Aba bem aplicada gera? Resultado. Com certeza. Resultado. Sem Não dúvidas. tem outra, né, Sem finalidade. dúvidas. Não. A gente tem que, como é que eu posso dizer, colocar em prática todo o esforço aí
do Skinner e de tantos outros profissionais, né, que trouxeram aí a intervenção, que tudo aquilo que está na teoria, ela é possível na prática. Então, na intervenção em aba não tem dessa. Então, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Não. Tem que fazer sentido, tem que ter função. E tem que estar relacionada. E A teoria ela é aplicada, com a prática. né? E ela é aplicável, ela tem que Sim. ser aplicada. É bem pautada mesmo, né? Sim. Não é algo que muda de hoje para amanhã, né? A forma que é Não. aplicada. Não. Existe uma continuidade, existe um padrão, vamos dizer assim. Em que sentido? Eu falo no sentido da metodologia, né, que foi ensinada a vocês para que vocês aplicassem. É, né? ela- eu falo, ela- mas não em relação às crianças Não, na programação ali, Uhum, né? entendi. Aquilo é o que você falou, né? Ela Sim, não tem como ela- ser diferente. Não, ela tem um O caminho, embasamento. né? Ela tem um embasamento, mas ela é uma ciência assim viva. Então, constantemente ela Isso. está sendo Ela modifica. melhorada, ela está é modificando, então ela está Entendi. sendo melhorada, mas ela tem um embasamento ali teórico, né? Então, que se segue, né? Que permanece. Aí Sim. tem coisas que não mudaram, mas que tem coisas que melhoraram, né? Entendi. E assim, vai muito também da interpretação dessa teoria, porque senão, se você não interpreta, ou se você não busca profissionais de qualidade, se você não busca supervisão, se você não recebe uma boa orientação, se você faz as coisas pelo achismo, você dá margem para o erro, você dá margem Entendi. para uma intervenção desqualificada. Porque quando você busca profissionais qualificados, você tem resultado, você sabe o que fazer, você vê melhora. Eu falo que um profissional de verdade é aquele que, quando ele não sabe a informação, ele realmente tem a humildade de falar, olha, eu não sei, mas eu vou, né? Uhum. E é isso, né? Não é minha área, buscar- mas eu vou me Mas pedir uma ai, segunda opinião. É tão normal você buscar, né, uma pessoa para que te auxilie ali a Claro. resolver, né, uma situação, né? Então, é isso, eu gostei que você falou, no achismo A gente dá margem pro dá erro. margem pro erro. É isso Tem mesmo. que ter certeza, né? Certeza. É. Ah, ele melhorou, tá. E aí? Mas como? E a intervenção à ciência, ela traz diferentes formas de medida também, então ela é muito redondinha, ela é muito vasta, gente. Nem que se a gente ficasse o podcast todo, a gente não conseguiria. Não Explicar pra vocês. É muito vasta, Não. ela é muito abrangente, muito abrangente. Aba não ignora as... Emoções. Sentimentos. E as pessoas, no senso comum, acham que o aba ignora, né? Que não leva em consideração a emoção da criança, que a criança precisa executar, essa atividade foi programada dessa forma. Demanda dada, demanda É, cumprida. Não. Nossa, não. 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 É aquilo que eu mencionei anteriormente. Antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer intervenção, essa criança é um indivíduo, ela é um ser humano e ela tem que ser olhada como. Então, assim, a gente valida, a gente é flexível, a gente é sensível às emoções, a gente ensina também elas a se regularem, a como elas podem lidar com essas emoções. E também está muito relacionado uma coisa com a outra, intervenção em aba e autismo, né? Então, antes se falava muito, pessoas, crianças, né, indivíduos com autismo não têm muitos sentimentos, não demonstram, não são muito afetivos, né? E aí, com o mau uso também da intervenção, vem aquela, ela é mecânica, ela não valida, então demanda dada é demanda cumprida. Então, uma coisa foi amarrando a outra e virou aí um grande mito, né? E não, é uma intervenção prazerosa, Com que valida com afetividade, a gente falou muito afetividade. sobre isso Lúdica, aqui, né? Lúdica. Então, assim, meu filho vai pra terapia só pra brincar. Então, que feliz que ele chega falando que ele vai só pra brincar, porque na brincadeira ele fez Muita tanta coisa, tanta coisa. Porque é um brincar com função, é um brincar onde eu planejo, onde eu tenho objetivos a serem atingidos, onde eu vou fazer arranjos para alcançar aquilo. Então, ele tem função, não é só um brincar, é o brincar, né? Vocês devem escutar algumas pessoas comentando, perguntando até, o aba que você trabalha é o aba de mesinha? E não, gente, a mesinha é só uma ferramenta, né? Até Pra mesmo trabalhar algumas habilidades, nem sempre. A gente nem trabalha 24 horas na na mesinha. mesinha. Não. E as crianças também nem querem ficar na mesinha, gente. E assim, a gente ensina aquilo que é socialmente relevante. pra Então, em algum criança. momento, essa criança ela vai para uma escola,
ela permanece sentada em um restaurante. Então, a mesinha, ela é uma ferramenta. Ela Dentro é de casa, ela precisa fazer tarefa, ela precisa almoçar, jantar, Sim. tomar o café da manhã. Ela é uma ferramenta que faz parte da intervenção ali, do ambiente, né? Mas não é... não é só porque eu estou na mesinha, eu estou fazendo aba. Sair pra Não. brincar, parei de fazer aba. Não. A aba, ela acontece, ela é viva, ela O tá tempo ali. todo. O tempo todo. Não só na mesinha. No lanche, na escovação, tudo. Gente, na hora que vai dormir até a hora que acorda. É Sim. a aba. 24 horas. Analisando o Tudo. comportamento dessa Analisando, criança, né? entendendo como que esse comportamento acontece, como que ele funciona, como que essa criança aprende. O tempo todo, analisando. Muito bem. Gente. Uma prática ética em aba exige Uma prática ética em aba exige Esforço, estudo, respeito. respeito. tem que estudar muito, né? Uhum. Não é só uma pós-graduação e você Não. já está apto a aplicar o aba. Não. E quando Não. você Existe entra também, na prática, você vai ver que realmente não é. até vocês podem explanar em relação à supervisão, que vocês também realizam supervisão, né? Que as pessoas pensam assim, vou fazer uma pós EAD E sou aqui de supervisora. horas e sou supervisora. Não é assim. Então, é como eu falei, a análise do comportamento, o analista do comportamento, ele não é regulamentado aqui no Brasil, mas a gente segue, né, ali o que os Estados Unidos traz como regulamentação, né? E para você se tornar um analista do comportamento, então tem ali alguns critérios, além da formação, especialização, para alguns cargos, o mestrado, doutorado, enfim. Mas, acima de tudo, a intervenção ela tem que ter supervisão. Então, você precisa ter um supervisor, tem que ter uma carga horária de supervisão, uma carga horária de prática. Então, não é simplesmente fiz uma pós-graduação, Já vou acabei ser minha a graduação, dona da iniciei uma clínica. pós-graduação, já vou abrir uma clínica e supervisionar outras pessoas para aplicarem aba. E isso é um grande erro. Então, assim, supervisão. Então, a gente tem que ter supervisão, a gente tem que ter acompanhamento. A supervisão ela tem que acontecer independente do seu nível ali de conhecimento, do seu nível de certificado, de pós-graduação, isso independe. Então, você precisa ter supervisão qualificada. Muito bem. A aba precisa fazer para a criança. Fazer o quê? sentido para criança. Precisa fazer sentido Legal. e ser funcional. Sim, funcional. Sim, fazendo sentido, ela mesma compreende, entende, né? E flui bem melhor. Uhum. Que eu costumo dizer, né? Quando eu acho um erro aqueles profissionais, até mesmo família que fala não, por que não? Por que não? Sim, porque sim. Eu costumo falar, porquê. tem que explicar, né? Eu falo isso muito pro meu Fica marido. muito vago, né? Falo, não é assim, não, é porque eu mando, ele tem que entender Não. que eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, eu compreendo que você sabe o que é certo, ele tem que entender, tem que respeitar a hierarquia, né? Mas muitas vezes ele precisa saber, porque E não, também tem que ele fazer sentido. Ele é um livro em branco, né? A criança é um livro em branco. E tem que fazer sentido, a gente tem que escrever essa trajetória aí da criança Sim. e ensinar. Né? A gente tem que ensinar para essa criança. Porque senão, por que não? Não Por que deixar não? vago, né? Por que não? E tem que fazer sentido. A intervenção Muito. ela tem que fazer sentido, gente. Eu vou ensinar a criança uma coisa que ela não vai usar pra vida, que ela Eu não quero faz ensinar, sentido eu pra quero ela. ensinar, não por faz- exemplo, eu quero ensinar a minha criança a ler, mas minha criança nem come, ela nem senta. É, Ela a nem gente presta fala muito atenção. isso, A gente né? fala muito E aí, como que eu isso. faço? É. Né? Então, não dá pra gente dar um pulão, assim, um pulo nessa habilidade aí. Sim. Mas às vezes, né, é um desejo da família que essa criança alfabetiza, mas a família não consegue enxergar que outras habilidades basais Por ela não isso, tem ainda ela Ela construída. idealiza uma coisa Né? que Ela não senta, ela não tem contato visual, a atenção e o foco dela é bem Bem reduzido. E aí, como que você vai alfabetizar essa criança? E por isso que a gente entra, que a gente explica. E Por isso que é um trabalho com ética e respeito. Não é invalidando o desejo dessa Sim. família. Sim. Porque É muito importante importante. que ela traz para nós, É né? muito importante com que ela traz esse olhar, a expectativa que ela tem. Mas antes de qualquer coisa, o meu cliente principal é a criança, é o aprendiz que está ali comigo. Então a gente tem que olhar e aí a gente explica para essa família, olha, é algo que eu não vou deixar de trabalhar, mas eu vou trabalhar na hora certa. Nesse momento, o que é funcional? O que é preciso? Então, poxa, eu tenho uma criança que ela não senta, ela tem
pouquíssima permanência em ficar sentado. Como que eu espero? A mãe me contrata para poder ir lá na escola, falar, faça ele ficar dentro da sala. Mas, poxa... Ou tem uma criança que tem algum atraso motor, um esforço físico, é desconfortável. Pegar um lápis. Por isso que a gente, nós profissionais, devemos ser honestos. Muito honestos. Né? Eu acho que antes da ética vem a honestidade. Né? Eu já passei por alguns casos que eu até compartilho com a Tabata, que o pai e a mãe querem alfabetizar, mas antes de alfabetizar, tem outras questões ali envolvidas, até mesmo fisiológica, né? Não é comportamental, é fisiológico dessa criança mesmo. Você vê que tem comorbidades associadas e a família ainda não conseguiu passar pelo luto do autismo. E imagina se ela vai conseguir absorver a comorbidade dessa criança, né? Que é grave. Sim. Então, assim, a gente tem que ser honesto. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Sim. Muito bem. O ABA não é treino mecânico, ele é? Funcional. Sim. Ele é funcional. Vocês falaram bem no início, nada de mecânico, Não, né? Não. Isso, robotiza juntas até. O olhar do terapeuta ou da terapeuta deve ser Minucioso, analítico, isso. Acho que analítico é o principal. Quando você consegue olhar para as contingências ali, e para o aprendiz é fundamental. Para a sessão, para o vínculo, para que a gente consiga desenvolver boas habilidades. Então, o olhar analítico ele é essencial. Tem que tomar cuidado em ser tendencioso, né? Em relação à história, aquilo que a família traz, é muito difícil, né? Sim, e a gente também tem que saber dividir, né, as expectativas do planejamento. A gente precisa validar, mas a gente precisa saber dividir. Vocês validam, nem sei se essa é a palavra, né? O ambiente que essa criança está, vocês vão até a casa dessa família para conhecer onde que é a sala, a cozinha, o que ela tem disponível lá, uma mesa, uma cadeira, onde ela estuda. Vocês fazem essa visita familiar, domiciliar? Quando necessário, sim. Não são em todos os casos. Não são todos os casos, mas quando há necessidade, sim. E vocês que sugerem ou a família sugere? É difícil, né? Como que fala? Depende. Tudo depende. Agora a gente já começou a usar a palavra. Depende. É que depende. Então, assim, quando a gente vê ali que a família trouxe ou que a família questões muito voltadas para a parte domiciliar, então, nossa, eu tenho muita dificuldade e a gente não sabe como isso acontece na prática, então a gente sugere, né, se for aquilo que a gente não consiga avaliar em contexto clínico, a gente sugere que vá para casa, né, e a partir dali a gente faz a avaliação. Igual ela falou. Às vezes a gente, vocês estão ali, né, ensinando essa questão comportamental de se sentar à mesa, e às vezes não tem nem a mesa na casa. Exato. Às vezes a família não tem a rotina de sentar, Exato, eles comem no sofá. Exato. E aí como essa criança vai escola adquirir a habilidade não de sentar? Quando a gente vê essa necessidade, a gente faz. Quando não, a gente tem todas essas informações através da anamnese. Então, ali na anamnese, a gente tem ali o nosso cronograma, né, das informações que a gente precisa, que são essenciais, né, que a gente entende, para dar o start ali na intervenção, na avaliação. Então, assim, havendo necessidade, a gente vai, faz o acompanhamento, porque é tudo interligado, é muito amarradinho. Então, a gente não trabalha sozinho. Então, quando há necessidade, a gente vai. Que complexidade, né? Não são todas as terapeutas que vão até a casa da criança, mas o ABA, ele tem uma necessidade em certas situações de conhecer esse ambiente, eu falo, na hora ali, dentro do contexto, na realidade. Né, do tete-a-tete. E querendo ou não, é uma coisa mais prática, você não ir. Você não ir, você não orientar, você não entender, você não explicar, você não questionar. Então, é muito mais fácil eu não perguntar. Se você não me traz nenhuma demanda, é muito mais fácil eu não perguntar. Porque, poxa, eu recebo, dou ali continuidade no meu planejamento e pronto, acabou. Tô fazendo o meu trabalho, né? E não, a gente entende que a intervenção com qualidade não é isso. Né? Então, a gente olhar
além do contexto clínico. E também então, a gente monta um plano de ensino através de uma avaliação, mas nem tudo que a criança precisa está na avaliação. A gente tem que ter um olharzinho, né, minucioso aí, pensar também, trazer coisas que a família traz, coisas que a gente sente e avalia, e ao longo do tempo a gente tá avaliando a criança a todo momento. Então tem coisa, essa criança faz aqui na mesinha, mas vamos levar no natural, no naturalístico, vamos ver se ele faz mesmo, realmente ele faz. Então tem muita coisa aí. Tem uma diferença. Tem duas crianças. A criança que a família idealiza. Sim. E a criança que realmente ela é. Então, às vezes, é uma anamnese idealizada. Exato. A hora que você começa a aplicar uma escala e não é dessa forma que acontece. Sim. E aí, surgindo a necessidade nesse meio tempo, a gente propõe, sugere avaliações em outros contextos. Então, assim, na nossa trajetória, a gente já fez passeios, a gente já foi em casa, a gente fez planejamento para casa. Então, escola. Essa minha criança, ela não brinca. Gente, eu tenho várias coisas e ela não brinca. Então, assim, a gente vai para casa, a gente entende a dinâmica, a rotina. A gente vê ali, né, o ambiente, como é oferecido. Como é oferecido, exatamente. Como que tá ali disposto. Então, é algo que às vezes, não brinca, mas tá tudo guardado. Tudo guardado. É aquela mãe que tem a mania de organização. E também como que é a rotina da família também. Às vezes nem sempre tem muito tempo. Sim. E aí a criança não brinca mesmo. Não brinca. Ou a criança apresenta algum comportamento X, mas por quê? Tem sempre uma função para aquele comportamento. Aí a gente também senta com a família e explica, a gente vai, avalia. Então, essa criança não faz por conta que aconteceu alguma coisinha na casa. Não faz na casa, mas na clínica faz. E aí tem uma função desse comportamento aí. Sim. Por que não está fazendo na casa e na clínica faz, na escola faz? Isso. Então a gente vai, senta, a gente avalia, a gente entende também qual a função do comportamento também. Uma pergunta polêmica. Ai, meu Deus. Eletrônico, celular, tablet. Forte concorrente. Depende muito também. Às vezes ele ajuda muito e às vezes ele atrapalha demais. É uma ferramenta que, na nossa realidade, é difícil não ter acesso. Sim. Então, assim, a gente sabe... hoje a gente se depara também com famílias que têm uma rotina mais agitada, mais corrida, tem essa ausência ali de tempo, então querendo ou não, um momento de descanso, porque é viciante, é algo viciante, não só para os pequenos, mas até pra gente. Eu vou dar uma olhada no Instagram, 30 minutos. Você fala, vou aqui olhar rapidinho, só até... Não, daqui a pouco você vê o tempo que você perdeu. Exato. Na academia a gente não vai, mas no Instagram fica. A gente fica, né? Mas ele é um forte concorrente, né? Não só para crianças que têm... que são neurodivergentes, né? Mas, assim, ele é um forte concorrente para a aprendizagem, né? Então, ele traz limitar. Tudo que é em excesso é prejudicial. Exato. Até mesmo a brincadeira. A criança ela tem que entender que o tem momento da brincadeira, que é o que a gente fala na Exato. escola, né? Exato. Agora não é o momento. Então, quando a gente terminar a atividade, aí nós vamos, né, pra brincadeira. Exato. Então, tudo, gente. E hoje, assim... É um pouco difícil receber uma família que essa criança não tem acesso. Ela pode ter um acesso reduzido, né? Mas receber que não tem acesso, que é totalmente restrito, é um pouco mais difícil. Além de tudo, também que tem outros benefícios, né? Então, hoje a gente vê aí algumas comunicações mais robustas, então, que são através do tablet, por exemplo, também. Então, tem outros também algumas estratégias, o timer algumas visual, estratégias, tem timer. Né? A gente mostra o celular, porque chama muito mais a atenção da criança. O ratinho, também. vocês usam o ratinho? O ratinho, tem a água. Mas, assim, para uso de lazer, a gente sempre recomenda... limitado, não e dependendo pelo diagnóstico muito, em si. E dependendo o que a criança vai assistir também, né? Sim. Depende muito do que a criança vai assistir, o tempo de... Sim. tela. Não adianta dar meia hora e nessa meia hora, pelo amor... Exatamente. É um vídeo não muito legal, que estimula demais, que é muita cor, é muito rápido. Não vai ensinar nada pra essa Ele criança. já chega acelerado pra Super vocês. acelerado. E pensar nos momentos que são ofertados também é ideal. Que é como você falou, já dá um pouquinho antes da sessão, aí chega lá a criança não engaja. Não quer ir pra sessão, não quer ir pra sessão. Antes de dormir, não vai dormir. Antes de ir pra escola, não quer ir pra escola. Então tem muitas coisas aí que antes de... Não é Ou legal. seja, não sobra tempo pra mexer. O ideal seria, mas nem a gente consegue. Eu acho que chegou o momento da gente fazer elas passarem vergonha no crédito, não deve? Mentira! Né? Que a gente fala dos jogos, dos produtos da editora.
né? Como a gente mencionou lá nos bastidores, o podcast tem tudo a ver com a TZ Editora, né, Catrícia? Sim, é entrelaçada, né? A gente Isso. sempre destaca um produto. Então, esse é o Qual é a Emoção, da linha Azul e Sua Turma. É um jogo riquíssimo. Ele vem com cartelas Escreve e Apaga, vem com a régua das emoções. Então, a criança consegue projetar, desenhar, pintar, escrever Sim. a sua emoção. Vem com cartas sugestões em ambiente escolar, social, né, familiar. E os profissionais podem também articular questões que querem desenvolver com essa criança. Ser intencional, né? né? Ser Exato. intencional. Então vamos lá, agora vocês irão participar. Vamos lá, Fer. Ou desenhar, ou escrever, ou projetar na régua das emoções. Escolher uma pra ela aqui, tá? Vamos lá. Que a gente escolhe. Só você pode desenhar que eu vou fazer. Ai, tá ao contrário. Vamos escolher uma bem bacana, hein? Dá pra substituir pelo celular. Pode ser. Então vamos lá, ó. Você deixou o seu celular novo cair, e quebrou. Qual a sua emoção? Pode ser alguma que não tem aí também. Ai, eu vou ficar muito irritada. Eu ia ficar bem triste. Ai, eu vou Tá vendo? Nossa, Cada eu ia ficar com chateada. raiva. Eu ia surtar. Eu ia ficar Tem triste, surto. eu ia chorar. Eu tava com bastante Eu ia raiva. chorar sem Olha parar. lá, você vê a diferença das personalidades, Sim. né? E é legal do jogo que é isso, né? O objetivo é que você perceber que cada criança, ela age de uma forma em determinada situação. Ela é individual, né? Isso, e a forma, né, de como eu vou lidar com a Camila, sentindo raiva, é completamente diferente Com a Exato. Fernanda. com a Fernanda, né, que já é mais melancólica, né, Exato. e chora. Não, eu acho que eu ia surtar. Eu falei, Eu tem ia que chorar, surtar aí na eu ia régua. Não, Vai ter que gente, desenhar uma menininha surtada aqui no... com os cabelos assim, ó. Não, Eu ia chorar muito, sou Eu chorona. ia ficar muito chateada. Ia ficar muito triste. Falar, não, Nossa, não. e agora, Não, eu hein? não acredito que eu fiz isso, gente. Essa é Não legal, acredito. é bacana. Ah, sim. Vamos lá, meninas. Cada um. Agora a gente vai projetar na cartela Escreve e Apaga. Uma palavra, desenhar, uma frase. Você recebeu um apelido do seu amigo. Qual a sua emoção? Ah, se for fofinho. Então, você já tá colocando uma Ou se for um apelido chato, não. Depende. Pode ter duas. Olha, eu vou colocar, se for fofinho, E você, Fernanda? eu vou Eu desenhar vou- muito feliz. Ah, tem Vou uma desenhar, caneta tem só. uma caneta só. Muito feliz, eu vou ficar. Fofinho, você vai ficar feliz? Ah, se for Se fofinho, for eu vou ficar. fofinho, eu também fico. Se for fofinho, eu fico feliz. Porque hoje, né, a gente tem esse problema, né, essa questão, não é nenhum problema, é problema para alguns, para outros, Sim. né, essa questão mesmo do bullying, né? Exato. Então, hoje é muito mensurado isso, né? E acaba que, como fala, evidenciou muito e as pessoas acabam, né, potencializando, às vezes, onde não tem. Uhum. E é tão difícil, né? Da gente lidar. Antes, um apelido, nossa, tá tudo bem, era normal. Hoje, É que eram. Tem apelidos que são saudáveis, que É. são Tem carinhosos, uns né? que não são. Agora, quando ele vem ali com uma intencionalidade sim, na maldade. na né? maldade, no bullying, ele não é legal. É. Não é nada legal. Traz prejuízo. Traz Muito, prejuízo. muito Então, hoje a prejuízo. gente vê muito assim índice de depressão com outras comorbidades. Nossa, seríssimo, então, né? é De chegar seríssimo. até- Exato. Eu acho que nem apelido fofinho eu ia gostar. eu não ligo. Você não, Ai, eu também não. não ligo. Eu não ligo É, eu também não ligo. pra apelido. Também não ligo pra apelido, Mas não. é isso. Agora, se é me chamasse de cada outros um. nomes, né? Aí... É que todo Depende apelido da tem um fundinho de intencionalidade. verdade. Nem sei, eu acho que fofinho. Não. Todo apelido tem. Uma Não. coisinha por trás. Vamos analisar esse comportamento aí, meninas. Ah, nós estamos chegando no fim. Ah, o presente. O presente. Olha lá. Quase.
Pelo amor de Deus, que ninguém sai de mão vazia. Obrigada. Muito obrigada. É um mimo pra vocês. Pode, deve. A caneca também é de vocês. Isso. A caixinha, né? Acho que, não sei se tá com a caixinha, mas a caixinha gente tá dá pra colocar a canequinha. E aí tem os mimos aí. Ah, que legal, gente. Muito obrigada. Tem um livrinho aí também pra vocês. É. Já trabalharam com as crianças, volta às aulas, que é um desafio. Nesse início, né? Porque ainda algumas estão em adaptação ainda, né? Sim, Como e aí agora não? vem o carnaval pra Aí para no... estruturar toda. Na hora que tá pegando. É uma semana carnaval parado, gente. É Uma uma semana. Uma semana. E aí, Depois às que vezes volta, até adaptação de mais. novo. Porque Porque quarta-feira de cinzas também ninguém então, trabalha. não, é uma semana mesmo, que é a próxima, né? Mesmo que começa na sexta, que as festanças. Isso aí, mas é as na escolas estão outra. começando agora, né? Começa agora, em fevereiro. Aí passa. Ontem, aqui em Rio Preto, as escolas municipais. Hoje é quarta? Segunda, né? Hoje é Acho que quarta. começou ontem. Segunda Ontem? elas estavam em planejamento. Acho que ontem que os alunos foram. Eu acho. Em Ontem. Bonifácio tem algumas que já começou. Mas é isso, a gente quer agradecer muito, Nossa, agradecemos. né, vocês terem vindo, foi muito gostoso. Sim. Vocês querem deixar uma mensagem para as famílias? Pode deixar. Bom, o que eu deixaria de mensagem para as famílias hoje que buscam uma intervenção com ética, respeito, responsabilidade, é buscar entender, né, a qualificação desse profissional, qual é a forma como ele trabalha, qual é a forma como ele lida com essa criança diretamente, né, como que ele trata essa criança diretamente, entender sobre análise de dados, como que você faz, como que você mensura, como que você muda, como que você planeja e acompanhar, né, sempre estar muito próximo, buscando informação, perguntando aquilo que não sabe, que tem dúvida. E não desistam, né? Que a gente sabe que a caminhada não é fácil. É a longo Sempre, prazo, né? sempre. Não é a um prazo curto, é a longo prazo. Exato. Trabalho de formiguinha. De formiguinha. E a Camila, quer compartilhar alguma coisa? Assim, né? Alguma lembrança de algum aprendiz? Vocês têm algum case de sucesso para compartilhar com a gente? Nossa, Algum comportamento que mudou, que evoluiu, Foi que você uma falou, evolução nossa, muito então, como não, Camila? eu acho que não temos um. Não. Tem muitos, né? Muitos. Eu acho que as nossas cases de sucesso, elas acontecem diariamente, sabe? Então a gente já recebeu crianças assim que não verbalizavam e hoje verbalizam, que não conseguiam ter esse olhar, estar presente ali no ambiente, estar atento às coisas que estão acontecendo ao redor e hoje Que não conversava se com a atende. família, né? Que não mandava mensagens, né? Hoje a gente já escutou também falando, mães falando, meu filho falou eu te amo pela primeira vez. Chamou Falou mamãe. mamãe, né? Não chamava, não atendia o nome. Então, assim, já teve o primeiro corte de cabelo. Primeiro, Já dentista, teve que a a gente- primeira vez dentista. A criança não ia no dentista. Olha. então a gente Exame conseguiu. médico. Que evolução, né? Pra Nossa. saúde. Muita. E assim, sem aquele sofrimento, sabe? Então foi um trabalho, não foi da noite pro dia. Então, sem aquele sofrimento, a família conseguiu sair pra jantar num restaurante. Permaneceu no shopping, gente. andar que não- no não E a alegria da conseguia. família de contar isso, né? Muito. É gratificante, porque muitas vezes, dependendo da criança, ela não tem esse entendimento, né? Ela não tem ainda essa... Pra ela Agora, tá tudo bem, tudo né? bem, não mudou nada. Agora pra família, É né? grande. Nossa. E pra família atípica, isso tem um valor diferente, porque as famílias típicas é natural, então isso faz parte, né? Agora, pra família típica, não. Então, pra que ela chegasse lá, pra que ela chegasse naquele momento no passeio no shopping, pra que ela chegasse naquele corte de valor cabelo, em cada passinho. naquela né? fala, assim, ela teve que caminhar muito, Batalhar. ela teve que batalhar muito pra chegar nesse sucesso Também passa, aí. né, num turbilhão de emoções a família. E aí chegar nisso, fala, valeu. Conseguimos, Valeu a pena todo o esforço que a gente fez. Então valeu mesmo, né, Fer? A gente acorda e fala, nossa, a gente faz
É a diferença. É tão gostoso, Muito, né? muito, é muito verdade. gostoso. E o carinho das crianças que a gente recebe, não é? Não tem Isso preço. não tem preço. Não, a Fernanda é Não. feliz. Então, a Fernanda, mesmo quando a criança não quer assim, ela fala, não, você quer assim. Né? Eles já entendem o perfil até de vocês. Mas obrigada mais uma vez. Obrigada a gente a sabe que vocês. vocês, né, Imagina. deixaram uma agenda pra trás pra estar aqui, né? Enfrentou desafios pra estar aqui. Então, assim, obrigada. A gente aprende agradece muito, né? Que a Clínica Aba Amor seja nosso parceiro, Sim. né? Estamos à disposição de vocês também. E gratidão pela oportunidade de conhecê-los, né? Obrigada. Nós que agradecemos a muito. oportunidade. Obrigada por abrir a porta também pra nós e por ser tão gentis, viu? Acolhedoras. A Obrigada. gente fica E feliz. por nos ter dado a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho, né? Da Sim. forma como a gente trabalha. Então, Pode deixar o Instagram da clínica. Qual é o Instagram? Isso. é @clínica Abamor. Tá, bem facinho. Bem facinho. Mas a gente coloca Marca. também no Compartilha. Isso, no corpo das mensagens, né? A gente faz bem uma divulgação legal, né? Uma troca, que é sempre, né? Eu acho que nessa área a gente tem que ter essa troca, Tem que ter. né? Essa indicação, eu acho que tem espaço para todo Pra mundo. todo mundo. Sim, sim. Entendeu? Nenhum profissional invalida o outro, Não, cada é parceria, um tem a não sua. concorrência. Eu falo que tem o seu espaço, é onde que termina o meu, começa o Exato, seu, né? exato. A sua intervenção e assim vai. A criança precisa de todos. De todos. Exato. Exato. Né? E obrigada, compartilhem, façam as famílias, os Seguirem amigos, seguirem podcast, a gente, eu pode falo deixar. isso YouTube. sempre. Pode deixar. Isso, tanto da TZ Editora quanto do podcast. Né? A gente compartilha tudo com vocês. Obrigada por trazer mais clareza, né? Trazer uma aba baseada em ciência, respeito e ética, né? E vocês, famílias, é isso, gente. Procurem profissionais adequados, né? Profissionais Capacitados, com capacitados. ética, respeito. Isso, né? porque aí depois não adianta falar que não deu resultado, né? Não é assim que funciona. Funciona indo pelo caminho certo. e Solicite procurando- avaliações, Isso. relatórios, peça documentos, Peça reuniões. reuniões. Peça pra falar, gente, como que faz isso? Dá exemplo. É parceria, né? É parceria. É todo mundo da mesma família, Sim. né? Acaba que vocês adentram Ah, ali na é, família da e passa a ser família. da família. Não tem Não como. tem como. Não. Não tem como separar. Né? É Verdade. isso mesmo. E se isso fez sentido pra você, compartilhe, deixe seu comentário, né? Seu questionamento, sugestões. E até a próxima. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.